Minha amiga e meu amigo, dias antes das eleições para presidente, dias antes da eleição para presidente dos Estados Unidos, o boquirroto, parlapatão e bufão Luiz Inácio Lula da Silva, falastrão com mulher, não sei se sob efeito de algum produto líquido destilado ou fruto da sua insanidade, dava entrevista para um veículo de comunicação francês quando declarou apoio a Kamala e comparou o estilo de Trump ao fascismo e ao nazismo com uma outra cara. Olha só o grau de imbecilidade de um camarada que se diz presidente da República de um país importante como o Brasil. Comparar o Trump ao fascismo e ao nazismo, palavras dele, com uma cara nova. Isso não é fala que se faz, principalmente partindo de um chefe de Estado. Mas ele fez. Fez porque não mede as consequências, não tem noção dos seus atos, vive sob a luz da ilegalidade e não se importa com as consequências advindas para o Brasil em virtude dessa fala patética, irresponsável, inconsequência típica de uma pessoa despreparada e desqualificada. Trump ganhou as eleições e ele foi contra Trump. Kamala perdeu a eleição e perdeu feio. Palavras assim, se tratando de um presidente no exercício do mandato, tem um peso, tem uma repercussão, tem uma consequência. O presidente Trump acaba de tomar conhecimento dessa manifestação de Lula e querer comparar uma pessoa, no caso Trump, que é um verdadeiro democrata, direita e conservador, de matriz cristã, compará-lo ao nazismo e o fascismo, é uma agressão desmedida. É uma agressão sem igual. É bem verdade que Lula não estudou, não tem conhecimento de história. É uma besta fera, desprovida de cultura. Mas ele deve ter ouvido comentar, por ter sido presidente, alguém falando o que foi o nazismo e o fascismo. E assim sendo, ele não poderia nunca fazer esse tipo de comparação. Ela é simplesmente imperdoável. Não tem diplomacia que dê jeito. Trump tomou conhecimento desse fato, por certo, vai tomar as suas medidas. Nem que seja tratar esse boquirroto, parlapatão e bufão do Lula, ou seja, alguém que fala muita besteira, vai tratá-lo de uma forma fria. Quando, na verdade, a relação entre Brasil e Estados Unidos deveria ser pungente, deveria ser quente, deveria ser verdadeira, parceria de ganha-ganha. Mas com um líder fraco, que só faz vergonha, que não tem noção de pátria, noção de honra, que é um escárnio, uma tapa na cara da nação, nada de bom pode esperar. Aliás, Luiz Inácio Lula da Silva, o qual nós temos o desprazer e a vergonha de chamá-lo de presidente, se afastou dos países ocidentais, democráticos e cristãos e se aliou ao eixo do mal. Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, Nicarágua. Aí eu pergunto, o Brasil tem como dar certo com esse tipo de gente sob o seu comando? Não tem. Lula é uma vergonha. Acredito piamente que Donald Trump vai conseguir separar o Estado brasileiro desse governo nefasto e irresponsável do Lula. Porque uma coisa não tem a ver com a outra. E o Brasil não pode pagar um alto preço por causa de um fanfarrão que se diz presidente, que aos poucos arrasta o Brasil para o buraco.
transformando o Brasil em um pântano, em um mar de lamas, indigno, que não reúne as condições para ser o líder do nosso povo. Que Deus tenha misericórdia do nosso país.